Boa noite, pessoal. Gente, eu quero trazer aqui uma conversa com vocês sobre uma definição que o pessoal está usando errada, que é a definição de agricultura familiar. Ontem ou anteontem, eu compartilhei ali o negócio da ideia, né, de zerar os impostos de importação de produtos que nem carne, café, açúcar e outros, tá? Levantando a questão de que isso pode, no longo prazo, desestimular a produção no Brasil, usando lá na postagem como principal exemplo a questão do milho, por exemplo. Agora eu estava lendo, tirei um tempinho para ler os comentários nessa publicação. E eu acho interessante que algumas pessoas parece que separam a agricultura familiar do agro, tá? E sempre se levanta aquela questão de que a agricultura familiar parece que é uma coisa e o agro é outra. Só que pelo que dá a entender das pessoas que falam, comentam isso, a visão deles sobre a agricultura familiar é uma visão totalmente distorcida do que é a realidade. Eu vou pegar a nossa realidade aqui da nossa região noroeste do Rio Grande do Sul, né? O que eu entendo lendo os comentários das pessoas quando eles falam agricultura familiar? Parece que é aquele pequeno produtor que planta verduras e frutas e vende na feira do município, na feira na cidade. Essa é a visão que eu vejo quando o pessoal fala de agricultura familiar, tá? Mas na verdade não é isso. Se a gente pegar a nossa região noroeste do Rio Grande do Sul, não vou dizer 100%, mas deve ser acima de 90% ou mais do que é produzido aqui vem da agricultura familiar, né? O que diz, eu puxei algumas coisas aqui para falar de legislação, né? Não do que eu acho, mas do que diz na legislação sobre a questão da agricultura familiar. Então, umas coisas interessantes, ó, possuir área de até 4 módulos fiscais. O produtor rural que tem até 4 módulos fiscais, ele entra na agricultura familiar. O que são 4 módulos fiscais? Para nós aqui são 80 hectares. Um módulo fiscal tem 20 hectares. Varia um pouco da região para a região do estado e do país, né? Mas para minha realidade aqui, 80 hectares, o produtor, o CPF, produtor que tem até 80 hectares é agricultor familiar. Aí, você imagina, o que um produtor de 80 hectares produz? Ele produz soja, milho, trigo, ele tem criação de suínos, ele tem gado de corte, ele tem gado de leite, né? Outras regiões ele tem aviário, enfim, tudo que o agro produz. E aí o pessoal fica dividindo o agro da agricultura familiar, quando não tem divisão, né? Que nem ali, as pessoas acham que o agro, sim, pode ser influenciado, né? Porque vai baixar o preço. Vamos pegar o exemplo do milho, mas parece que a agricultura familiar não seria impactada. Mas, gente, o agricultor familiar, ele vende o milho dele ao mesmo preço que o produtor que tem 10 mil hectares vende. Não existe diferenciação de preço para o agro e para a agricultura familiar. A base do preço é toda a mesma, né? Então, a visão que muitos têm da agricultura familiar é uma visão distorcida daquilo que realmente é. O cara que tem 1.000 suínos é agricultor familiar. O cara que tem 100 vacas é agricultor familiar. O cara que planta 50, 60, 70, 80 hectares de soja, ele é um agricultor familiar, né? Ele tem todos os equipamentos que um grande produtor tem, mas ele é agricultor familiar. Então não tem divisão, não existe divisão. E quando a gente fala de agro, o agro ele engloba não só o produtor, que aí muitas vezes você pensa produtor de soja, de milho, né? O grande produtor. Ele engloba toda uma cadeia produtiva. O agro ele começa desde a empresa que fabrica maquinário, da empresa que fabrica insumo, semente, defensivo, até
o produto chegar no mercado, até o feijão, o óleo de soja chegar no mercado, até a carne chegar no mercado. Então é toda uma cadeia produtiva, não é só o produtor de grão, quem planta e colhe, e sim toda uma cadeia produtiva. Entra o transporte, entra caminhão, entra combustível, entra tudo, entra banco, entra tudo dentro do agro, né? Então, o pessoal diz, né, tu tá de novo divulgando essas coisas. Eu sou produtor rural, pequeno, sou da agricultura familiar, mas eu sou pequeno, a família tem 5 hectares de terra. Eu e a minha esposa agora temos 3 hectares de terra, então nós somos pequenininhos, né? Mas somos produtores. Eu trabalho com produtores, né? Eu vendo sementes de pastagem para o pessoal do leite, para o gado de corte, produtos para a agricultura sustentável, para lavoura, alguma coisa. Então, eu defendo a minha classe, eu defendo o produtor rural, né? Então, a gente sempre analisa, compartilha coisas e coloca o que pode, o que pode e o que não pode acontecer. Então, nesse caso, de zerar imposto de importação de produtos, né? No curto prazo, pode ser que baixe o preço. Vai impactar o produtor brasileiro. Eu acharia mais interessante reduzir imposto nacional. E aí sim, o governo reduz o imposto e ele cobra que essa redução do imposto chegue lá na gôndola do supermercado, né? Isso sim seria algo que ia melhorar o preço dos alimentos e ia estimular a produção. Ou criar campanhas, ações de estímulo de produção, né? De alguma forma. Então, se você pensar, imagina o valor de redução do imposto, se esse valor fosse usado como estímulo de produção de alguma coisa. Também seria um efeito positivo. Iria ser positivo para o produtor local. Vi alguns comentários que, quando eu compartilhei, eu não me liguei, mas agora a gente vê que faz sentido também. O pessoal comenta, mas o Brasil ele é um dos principais exportadores de produtos agrícolas. Vai importar de quem? E aí também tem razão, né? O Brasil exporta muita coisa. Então, já teve alguma coisa de importação de trigo, acredito que possa ter de milho, alguma coisa no sentido também, mas outros produtos não sei, né? Não sei se terá importação ou se a importação vai ser grande, nesse sentido de alguns comentários que falaram isso. E isso faz sentido também, né? Então, são opiniões. A gente coloca a opinião, defende o produtor, a gente está sempre buscando ações, né, conteúdo que defenda o nosso produtor rural. E explicando que nem nesse caso não tem diferença entre agricultura familiar e agro, no sentido de produção, de impacto. O que impacta o agro, impacta o produtor familiar, porque eles estão... o mercado que eles vendem no seu produto é o mesmo, né? Uma cooperativa que industrializa grão não vai pagar um preço diferente para quem produz 10 mil sacas ou para quem produz 100 sacas. O preço base é o mesmo, né? Então aquilo que atinge o grande atinge o pequeno da mesma forma. Tá bom, pessoal? Então, só uma reflexão que a gente traz para as pessoas começar a pensar um pouquinho nesse sentido, que não existe separar as coisas, né? Existe a questão de tamanho de produção. Agora, querer separar, colocar em 2 lugares diferentes, não, isso, na minha opinião, isso não existe.